essa questão da China e Taiwan? O que que de fato está acontecendo? Bom, se a China é o país que quer assumir, a posição, de potência do mundo, o que que a China quer fazer, né? Se você é o mais poderoso do mundo, o que que você quer fazer? Que adianta você ter poder se você não usa poder? O que que é ter poder? Conseguir aquilo que você deseja. Pessoas poderosas ou poder, a definição de poder é a capacidade de eu conseguir aquilo que eu quero, ponto. Você quer exterminar pessoas, terrível para o mundo. Se você quer, acabar com a pobreza do mundo, você é muito poderoso, lindo, maravilhoso. Então, quando você tem poder, você quer fazer as coisas do seu jeito. E você testa isso. Então, ao longo do tempo, você sempre quis alguma coisa. Uma das coisas que a China quis é reunificar Taiwan. Porque na sua guerra civil, né, o movimento nacionalista do Chiang Kai-shek fugiu e criou um governo chinês paralelo em Taiwan. E o Mao Tse-tung, né, que liderava os comunistas, que ganhou a guerra civil e ocupou a área continental da China, não aceitou que um pedaço de chineses e um pedaço de um território que era da China ficasse sob o comando de uma outra China. Só que o país não tinha poder, não tinha capacidade de retomar aquele território e se impor. E o mundo não ia deixar aquilo acontecer. Por quê? Obviamente, porque a gente sabe do histórico do que foi a Revolução Chinesa, o projeto comunista, enfim, a Grande Fome, eh, todos os episódios e eventos que aconteceram dados aquilo ali. Então a China, hoje, se sentindo mais forte, ela fala assim: bom, chegou a hora então de eu fazer as coisas do meu jeito. E o que eu preciso fazer do meu jeito é recuperar um território que eu considero meu. Mas por que esse território? Porque ele é extremamente estratégico geopoliticamente falando. Ele é o acesso ao mar. E tem teóricos geopolíticos que dizem que o lugar mais importante para você controlar são os pontos de acesso e conexão com o mar. Tem gente que diz, né? Tem três grandes teorias aí. Uma delas diz que você tem que controlar a Terra, o continente. E aí ela vai olhar qual é a terra mais importante do mundo. Qual é o coração do mundo? E esse coração é ali onde está o leste europeu e a Rússia. E essa é a teoria que embasou Primeira, Segunda e a Guerra Fria. Aí tem uma outra teoria que fala assim: não, não, se você só dominar os mares, não a terra, você domina o mundo. E essa é a teoria que se embasou para a potência do Império Britânico e americano. E aí tem uma outra teoria, que surgiu um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, que diz assim: não é a terra e não é o mar. É o ponto de conexão com a terra e com o mar. Ou seja, é a costa. É a costa da onde? A costa do maior continente do mundo. E esse maior continente do mundo é a Eurásia, que é onde está a Ásia, a Europa, o Oriente Médio, quase tudo ali. A África está separada, tem um grande deserto e depois tem uma grande floresta. Então, assim, de uma forma simplista, é isso que está colocado. Então, qual é esse lugar mais estratégico? O que a gente chama de Ringland, que é essa costa, essa faixa marginal de território, que conecta com o mar. E para você acessar esse mar, você tem uma ilha parada na sua frente imensa. Então, para você ter domínio sobre essa faixa de mar costeira, você precisa controlar essa ilha. Se você não controlar essa ilha, outros vão controlar. E a história toda mostra que a China, perdendo a preocupação com o acesso ao mar, fez ela ficar vulnerável. E aí chegaram os colonizadores, que conquistaram cidades da costa apenas. Não conseguiram entrar e dominar a China inteira para dentro, mas tiveram presentes ali em Shanghai, Hong Kong, Macau, todos ali na costa. Taiwan também já foi controlada, enfim, posse de outras colônias europeias. Mas a ideia é essa. Então, para a China exercer o seu poder territorial na região, ela precisa dominar a sua costa e esse mar costeiro. E nesse mar costeiro está localizado Taiwan. E a economia chinesa depende da conexão com o mundo para fora. Antes dependia muito mais do ponto de vista das exportações.
hoje depende talvez muito mais do ponto de vista do fornecimento das importações de energia, alimento e outras coisas, outros recursos naturais básicos para, por exemplo, ela manter viva o seu mercado imobiliário de construção, que é o minério de ferro. E isso chega por onde? Isso chega pela Pelo mar, costa, pelo exato. mar. Então ali está colocado no nosso tabuleiro do mundo um dos lugares mais estratégicos. Por quê? Porque é a costa da China e do Japão e da Coreia, que não são quaisquer países, são países importantes economicamente, um outro gigantesco de população e uma potência em ascensão militar que quer desafiar aquele que está sentado ali no local de mais destaque. Colocado tudo isso junto, fica óbvio que talvez em 10 anos ou 5 anos a gente vai ver a China se movimentando. Eu acredito que nós teremos, sim, guerra. E aí a grande pergunta é: qual é a resposta dos Estados Unidos, do Ocidente, do Japão, dos países vizinhos para uma ofensiva de tomada de Taiwan à força? Se a China decidir fazer isso, eu acho que vai fazer. Agora, como é que tá a situação atual, professor? A China tá se movimentando? Porque, assim, ela fez alguns exercícios até mesmo com aviões ali próximo de Taiwan, as pessoas achavam que poderia ser o início de uma guerra. Como é que tá essa situação atual? E já complementando, pelo que eu li, Taiwan não é uma ilha tão fácil de ser invadida. Porque pelo ar, a China vai acabar destruindo Sim. Taiwan. Pelo mar, a Taiwan teoricamente tem defesas ali. É uma ilha, ela não tem conexão. Ou você chega pelo ar ou pelo mar, né? Como é que tá a situação atual? E essa questão, se é fácil invadir Taiwan ou não? Não, não é nada fácil, porque invasões anfíbias são as mais difíceis do ponto de vista militar, né? Quem tá na terra e o outro tá chegando pela água, tentando desembarcar no meio da praia, você é um alvo muito fácil. E é muito difícil você fazer isso. Você tem que trazer quantos milhões de soldados para conseguir entrar, sobreviver, passar aquela barreira e chegar e dominar um espaço e ter uma base lá dentro. Senão você tá do lado de fora lutando. Vai ser uma batalha muito mais naval e aérea do que terrestre. Uma guerra diferente da guerra da Rússia. E uma guerra onde a presença das outras potências vão impactar. Porque ela está acontecendo em águas, em passagens importantes da navegação do mundo. Então tá tendo uma guerrinha aqui, tá bom, a fronteira fechou ali da Rússia e da Ucrânia, ok, né? Então ninguém vai cruzar ali e não vai andar por aquele lado. Mas aqui é um lugar de navegação das mais importantes rotas de navegação do mundo, que é o Mar do Sul da China, que é o Pacífico, na frente do Japão, perto da Coreia, próximo aos outros países todos ali do sul da Ásia, Oceania. Então não é uma coisa que vai passar desapercebida. Você vai ter combates na água. Um dos projetos ou uma das ideias dos chineses é simplesmente fazer um bloqueio naval ou aéreo. Então, fazer um bloqueio à ilha para fazer com que Taiwan não Fique aguente, sucumba e se entregue. Assim, tipo, para fazer um bloqueio naval à ilha inteira que não vai chegar nenhum mantimento, nada de ninguém voando ou pelo mar, pô, a China tem que ter colocado uma força militar monstruosa capaz de derrotar os Estados Unidos e todo mundo que entrar ali para ajudar Taiwan. Então, não vai ser uma coisa fácil. A China está se preparando há muitos anos, esse é o objetivo número 1 do exército, das Forças Armadas chinesas, se preparar para um confronto para retomar Taiwan. Isso significa ter uma marinha, ter uma força aérea capaz, ter a capacidade de negar a presença e o acesso às proximidades de Taiwan por parte dos seus rivais inimigos. Como? Lançando mísseis ou mísseis muito poderosos que podem ser lançados do continente. Você não tem um navio porta-aviões, mas você vai lançar um míssil que vai explodir e afundar um porta-aviões americano que está tentando chegar perto de Taiwan. Então a China desenvolveu essa tecnologia, mostrou que seus mísseis têm capacidade de retaliar, de negar acesso, né? Isso é uma estratégia chinesa, e que você, enfim, tem um exército crescendo, está investindo nisso. A China tem se preparado para esse momento. O Xi Jinping, que é o líder chinês, ele tem dito claramente que Taiwan tem que ser chinesa e que tem uma janela de oportunidade para isso acontecer
enquanto o Ocidente não preparou Taiwan, não ajudou o suficiente, que tem um momento que, se não acontecer até esse momento, a China pode não conseguir mais. Taiwan vai estar mais preparada e tal. É, então, assim, tem muita coisa que leva a crer que eles vão dar esse passo. Agora, assim, eu não tenho plena convicção que eles vão ser bem-sucedidos, não. Claro, depende do empenho do Ocidente. E o empenho do Ocidente vai ser determinado por muitos fatores. E um deles é o que está acontecendo com a democracia. O que está acontecendo com a democracia americana? Os caras estão invadindo o Capitólio e matando guarda e quebrando tudo. Se estiver fazendo isso, está à beira da guerra civil. E se estiver à beira da guerra civil, acabou os Estados Unidos. Se acabar, tipo, os Estados Unidos não vai estar ali defendendo Taiwan.